Olá, mais uma vez, um bom dia para todos. Nessa sexta-feira, dia da preparação para o Santo Dia do Senhor. Estou aqui mais uma vez para fazer uma pequena live gravações para que o telespectador conheça um pouco da palavra de Deus, conheça um pouco do Evangelho. Eu estou aqui, a minha Bíblia está aberta aqui em São João, Evangelho de São João, capítulo 1, a partir do verso 1, vamos falar sobre a encarnação do Verbo de Deus, a encarnação, o Evangelho, a encarnação do Verbo de Deus, que esse livro nos revela, palavra de poder, palavra maravilhosa. Eu comparo esse livro aqui de São João, capítulo 1, com o Gênesis capítulo 1 também, falando sobre a criação, lá sobre a criação do mundo, e aqui é sobre o Verbo, que é Deus, que é Cristo nosso Senhor. Aqui no verso 1 que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, a palavra, é Deus, com sua infinita misericórdia, com sua palavra de poder, palavra de renovação. Palavra significa o verbo, palavra. E aqui no verso 2 que diz: ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? O Filho, Jesus Cristo, estava. Quando ele diz que na construção do mundo, Jesus fala: eu estava lá. O Pai a sentença, mas o Filho é quem executa a obra. O Filho, que é Jesus Cristo. Então, no verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Cristo nada do que foi feito se fez, meus queridos irmãos. Aqui está falando que o Verbo é Cristo, e o Verbo se fez carne. Ele não desceu, ele não nasceu de uma mulher, da Virgem Maria aqui, ele não se fez carne e veio habitar entre nós. Que ele era Deus do céu, comandava toda a hosta angélica, todos os anjos, e quem comandava também o anjo caído, Lucifer. Assim, meus irmãos, aí ele se fez carne e habitou entre nós. Que ele era santo, ele deixou sua veste sacerdotal e veio para os nossos infernos, pode dizer assim, para ser morto, para nos salvar da condenação eterna. Aqui, se eu for para o verso 4, que diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Assim, meus amados, que luz maravilhosa. Deus veio para estar conosco. E significa a luz dos homens, a luz de Cristo, mas aquele que está em Cristo é que está na luz. Os homens que abraçaram essa causa estão na luz, vivem na luz com Cristo. No verso 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerá contra ela. A luz, onde a luz chega, as trevas se dissipam. Porque está dizendo aqui: a luz onde chega, as trevas não permanecem. Porque a luz não se mistura com as trevas. É por isso que nós dizemos: seja santo. Deus diz: seja santo é ser separado. Nós não se misturar, com o mundão aí, que vive fazendo todo tipo de estropornia, tipo posso dizer assim, de sair nas noites, nessas baladas, tudo que tem pela frente, o homem participa, aquele que não é separado, aquele que não conhece a palavra do Senhor, e que muitas das vezes não pretende conhecer.
né? Aí é esses homens que eu falo, meus amados, que fica nessa situação que Deus é a luz do mundo, mas só tem essa luz aquele que aceita a Jesus Cristo. E nós sabemos que muitos aí querem fazer o que o mundo oferece, ele quer lhe abraçar o mundo, e nada diz a ver, e nada fala que está em Cristo. Falar é bom, né, meus amados? Mas o ser é o que é mais difícil. O verso 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. O nome era João. Verso 7. Este veio com um testemunho para que testificasse a respeito da luz, e a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João veio na frente preparar o caminho para quando Jesus chegasse, o caminho já está preparado. João, ele fala que lá no Rio Jordão, no caso de João Batista, ele pregava, ele batizava no Rio Jordão nas águas, mas ele disse que vinha, após dele vinha um mais poderoso que ele não era digno para desatar a sandália, as correias do sua sandália. Assim, esse era Cristo. Foi tanto que quando ele estava pregando um dia no deserto, João Batista avistou aquele homem vindo de frente a ele. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1:29. Assim, meus amados, que João Batista veio preparar o caminho para que quando Jesus chegasse, o caminho já estivesse completamente pronto para que Jesus começasse o seu evangelho na terra. E assim é que o nosso Deus faz. E verso 8, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele não era luz. Quem é que não era luz? João Batista. Mas veio para que testificasse da luz, veio para que falasse da luz, que a luz é Cristo, a luz divina, ele é o santo. Então o santo de Israel, ele veio para testificar da luz. E assim, meus irmãos, nós hoje não somos a luz, mas nós estamos aqui para testificar da luz, pregar o evangelho, pregar a luz divina que é Jesus Cristo. E se nós pregamos a luz, nós também estamos na luz, que é aquele que está em Cristo, nova criatura se for para o verso 9, que diz: a saber a verdadeira luz que vem dar ao mundo iluminar a todos os homens. Verso 10. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Verso 11. Veio para que era o seu, e os seus não receberam. Jesus veio para Cristo, veio para o que era deles, mas os dele não a receberam. Quem é os dele? É os hebreus, né? Esse hebreu considerado da linhagem de Davi, do povo de Deus. Mas eles foi que rejeitaram a Cristo. Rejeitaram, e além disso, ainda mataram, crucificaram. Porque a palavra de Deus diz: eu vim para o que era meu, mas o meu não me receberam. E assim, nós hoje, pode-se considerar o gentil, mas aquele que busca a face de Deus, ele está na luz, meus amados irmãos. Ele está, seja fiel no dízimo, seja fiel nas ofertas, seja fiel no santo dia do Senhor no sábado, seja fiel nos 10 mandamentos, Difícil guardar os 10 mandamentos? Mas não é impossível, porque os mandamentos do mundo, milhares de mandamentos, nós tentamos respeitar e guardar todos. Se os governos por um decreto, tal dia é feriado, a nação inteira para, porque naquele dia ele decretou que é feriado. E porque quando Deus disse que o sábado do Senhor é o dia santo, o mundo inteiro não para, porque eles querem contraverter a palavra de Deus. Eles querem
blasfemar da palavra de Deus, jogar a palavra de Deus por terra, que nem está lá, Daniel 7:25, que diz de jogar a palavra de Deus por terra, e o que fez prosperou. Assim, meus amados irmãos, no verso 12 diz, mas a todo quanto receber, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, a saber os que crê no seu nome. Aquele que crê no seu nome é filho, considerado filho de Deus. É só crer, meus amados, e aceitar essa maravilhosa palavra do nosso Criador. Não é palavra do irmão que vos fala, é palavra do próprio Deus que está dizendo aqui. Eu vou ler mais a mente o verso 12. De mais a todo quanto receber, ele deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, a saber, aos que crê no seu nome. A saber o que crê no seu nome. E aqui no 13 que diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui não foi nada, foi nascido da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas sim da vontade de Deus. Oh, que palavra poderosa e maravilhosa! Esse verso deixa emocionado, mas sim da palavra de Deus, do homem, mas de Deus. O verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Perdão. Glória como o unigênito do Pai. Quem é o unigênito do Pai? É Cristo, é Jesus Cristo, que ele é unigênito, é o filho mais velho de uma família, ele chama unigênito, e Deus e Cristo é o filho único de Deus, quer dizer que ele é unigênito, como glória, como do unigênito do Pai. Oh, paz querida, que palavra maravilhosa, poderosa. Aí está no verso 15 que está escrito, João testemunha a respeito dele, exclama e clama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, por conta já existia antes de mim. Por conta, ele veio depois de João, mas ele já existia antes de João. Ele na construção do mundo, ele estava com o Pai. Ele estava com o Pai construindo esse mundo que nós estamos hoje, habitando. Verso 16 que diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça. A graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, que o revelou. Está no seio do Pai, que o revelou. Assim, meus irmãos, que verbo, que palavra maravilhosa. O verbo se fez carne. Quem era o verbo? É Deus. O verbo é o próprio Deus. E assim, sem definir toda a divindade como verbo, João declara que Jesus era o agente divino responsável por toda a criação. Jesus era o divino responsável por toda a criação, que João descreve a ausência e missão do verbo encarnado. Verbo encarnado, de frase, que vem o mundo, refere o quê? Todo homem, mediante sua vida, ele tornou-se a luz verdadeira para aquele que crê, mas também e aquela luz que João testificou dela, aquela luz que João testificou dela, era Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Jesus veio esse mundo, se fez carne para nos vir tirar
desse mundo de pecado, da condenação eterna. Ele morreu por todos nós, naquela cruz quando deu o bramido. Está consumado. Mas nem todo quer essa luz, nem todo quer ser convertido, nem todos querem ser salvos. Estão aí brincando, zombando, muitas vezes zombando das palavras de Deus. Nós vemos aí nos carnavais aí, que passa na TV aí, muito aí desfazendo de Deus, arrastando Deus pelas calçadas e pela rua, se fazendo assim, como que fosse o próprio Deus, desfazendo zombaria. Só que esse, no juízo final, eles vão responder por tudo isso, e o julgamento dele não será muito fácil, porque o advogado dele vai estar contra ele. Quem é o advogado dele? É Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje está no santuário celestial, sendo meu advogado, sendo o seu advogado, nos intercedendo para que livre nós das acusações de Satanás, ao lado do Pai, que é o juiz. Nós devemos ter muito cuidado, meus amados, quando nós falar do amor de Jesus, quando nós falar nesse nome tão poderoso e tão sagrado, para que nós não zombe. Nem todo momento nós estamos hábitos a falar no nome tão sagrado e tão poderoso, que é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio esse mundo nos salvar, que nós estávamos tendo entregue às trevas. Entregue quem? O mundo estava em treva, na mão de quem? De Satanás. Mas ele veio para nos resgatar da mão de Satanás. Mas aquele que quer, Deus deu livre-arbítrio para aquele que quer ser salvo, ser salvo. É só você querer, depende somente de você. É você querer se entregar a esse Deus maravilhoso, esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, nesse mundo de destruição, de mundo de pecado. Mas Jesus estava presente. O Messias, o Nazareno, que chama Cristo Jesus. Ele veio para nos tirar desse mundo de pecado. E seja santo, que ele diz, ser separado. Separado do mundo, separado da roda de escarnecedores, separado desse mundo de ingresia, de pecado e de destruição. Aqui João preparou o caminho para o Messias mediante o seu chamado, para o repreendimento, aceitação. Isaías descreve preparação feita antecipadamente sobre a visita de um rei e uma província do seu reino. O caminho pleno e nivelado. O caminho é plano e nivelado. O caminho de Cristo é plano e nivelado. Agora, se você passar por outro caminho, esse caminho já não é plano, já não é nivelado, meus queridos irmãos. Porque nós estamos com Cristo, pode acontecer o que acontecer, pode cair o que cair, mas nós estamos salvos em Cristo Jesus. É porque Ele veio a esse mundo, nos tirar dessa condenação eterna, nos tirar da perdição do pecado. Está lá em Marcos 3,26, que diz que o salário do... em Romano 3,26, que diz o salário do pecado é a morte, mas também diz, no mesmo verso, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nem isso, você estando em Cristo Jesus, você não será atingido por nada, que nem aqui no Salmista, no Salmista 91, que diz o quê? No verso 7, que diz: cai 1000 a teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplará e verá o castigo dos ímpios. Os ímpios é esse que não aceita Jesus, esse que nós estudo bíblico, nós estudo bíblico para vir para casar, 27 estudos bíblicos a gente passa para eles. Quando chega no apelo, ele diz: não, vou deixar para depois, não vou querer mais, agora não, porque por isso, por aquilo. Eu não sei, meus amados, o que é que o ser humano espera mais da vida. Esse mundo já não tem o que dar.
Esse mundo perdeu a alegria, esse mundo perdeu o que tinha de mais sagrado, que era o amor das pessoas, que hoje não tem mais, as pessoas não se amam mais, o ser humano está aí se destruindo para uns outros. Até próprio, às vezes, o mal está próprio dentro da sua própria casa. Que nem tem aquele ditado, durmo com o inimigo. Assim, da sua própria casa, ver seu esposo, ver a sua esposa, que é o seu próprio inimigo, ver um filho seu, porque esse mundo está devastado, e quer que os irmãos ainda esperam do mundo desse. Cada dia que passa, cada passo que nós damos, estamos ficando perto de duas coisas, pode ser boa e pode ser terrível. Uma é boa, é da morte e da vinda do Senhor Jesus. Essa é boa, viu? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas para aquele que não está, será um dia de horror, de terror, meus queridos irmãos. Porque vamos pegar vamos abraçar essa causa, vamos abraçar esse Deus de amor, que Ele se fez carne e habitou entre nós para ser morto, meus amados. Que Ele, como santo, Ele não poderia ser morto, a não ser que Ele se transformasse em carne. Diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vamos, dentro desse contexto da igreja aqui, adventista do sétimo dia, que prega os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Para ver aqui, ó, eu vou ler Apocalipse 12, verso 17, que diz assim, o quê? Irou-se o dragão contra a mulher. A mulher significa a igreja. Na profecia, a mulher é a igreja. Irou-se o dragão contra a mulher. E foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E tem o testemunho de Jesus. Esse é o testemunho da igreja que Deus deixou na terra, da igreja verdadeira, da Laodiceia, assim, meus amados. E ainda tem mais. Abrem Apocalipse 14, vamos para o verso 12. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A denominação que não tiver esse testemunho, ela não é verdadeira. Posso lhe dizer com toda certeza. Agora, mas só uma que tem o testemunho de Jesus. Lá em Apocalipse também 14, que diz, versos 6 e 7, que devia outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar, aquele que se assenta, né? Então, um evangelho eterno, está falando aqui milhares de evangelho eterno, não está falando nenhum evangelho eterno, só existe um evangelho eterno, os outros que existem por aí é balela. Então, meus amados, verso 14, verso 12, que diz, aqui está a perseverança dos santos, o que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que aí você quer mais? O que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui o 14, de Apocalipse 14, verso 6, que diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, tribo, língua e povo. Nação, tribo, língua e povo. Vou ler o verso 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Quem fez tudo isso? Foi o homem? Foi Cristo Jesus, foi Deus, foi o Pai e o Filho, e Filho. Aqui está dizendo, temer a Deus e dar-lhe glória. É ter medo de Deus? Não. Mas o pecado faz a gente ter medo de Deus. Sim, faz a gente ter medo de Deus. Quando Deus andava todo dia, na viração do dia, no Éden, conversando, passeava com Adão e Eva, conversava, talvez mostrando o que ele fez, a obra que ele fez, os animais, plantas, né? Os frutos, e assim sucessivamente. Mas um momento que Deus chegou no jardim, ele não viu Adão, ele disse, Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Ele disse, eu ouvi sua voz e tive medo e me escondi. Por que ele se escondeu?
Deus perguntou para ele se ele tinha comido da fruta, que ele disse que não era para se comer, porque no dia que comesse, morreria. Ele disse, a mulher que tu me desse, me deu e eu comi. O pecado entrou, já foi logo começando, já a acusação, já acusou a mulher. E Deus disse, mulher, que fizeste? Ela disse, não, a serpente me enganou. Enganou a serpente ou não enganou? Ela é quem se enganou por si própria, porque Deus disse, da árvore não passará nem perto dela. Mas ela foi para onde estava a árvore, ela foi para onde estava aquela serpente, que era o símbolo de Satanás, que Satanás estava por trás de tudo, enganou ela e Adão comeu sabendo que ia ser destruído. Aí entrou o pecado do mundo, aí o pecado faz medo. Ela disse, teve medo e me escondi, meus queridos irmãos. Assim, eu ainda vou para Apocalipse, vamos para Apocalipse 19. Apocalipse 19, verso 10. O que é que diz Apocalipse 19, verso 10? Que diz o quê? Postrei-me ante os seus pés para adorar-lhe. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso, sou conservo teu e de teus irmãos. Quem foi que disse isso? Isso era apóstolo João. Quando viu o anjo, ele se prostrou para adorar. O anjo disse, não faça isso. Só conservo seu e dos teus irmãos. Olha, que anjo maravilhoso, que anjo puro, que anjo verdadeiro. Ele não quis ser adorado. Ele disse que não quis ser adorado. E aí continua aqui o verso. Dos teus irmãos. Só conservo seu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adorai a Deus. Pois ele disse, adorai a Deus. Só Deus é que é digno de oração. Né? E aí continua no verso. Adorai a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Essa é a igreja que tem o espírito da profecia. Adorai a Deus. Tem muita gente aí, meus amados, que estão adorando as pessoas, né? Ídolo, se ajoelha ao lado de sacerdote, de outras pessoas aí. Eu não vou citar, não quero entrar no mérito, mas se ajoelha, né? Paga a promessa de joelho, anda metro, não sei quantos metros, quando acaba de pagar aquela promessa, está o joelho de sangue puro. É isso que Deus quer. Deus não quer esse tipo de sacrifício. Deus disse aqui lá em Mateus, que lá em Mateus, que Jesus falou lá em Mateus. Vamos para Mateus, para me finalizar aqui, que hoje é uma pregação curta, para que não fique tão pesado. Então, vamos em Mateus aqui 11, capítulo 11, vamos para o verso 28 em diante. Que diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Deus disse, vinde a mim. Deus não quer uma obra pesada, que você sai se arrastando pelo chão, se rasgando nas pedras, no asfalto. Deus não quer isso para o ser humano. Ele já fez isso aí para nós, ele já foi sacrificado, meus amados. Não precisa mais nós fazer isso, precisa nós aceitar ele e obedecer suas leis, seu estatuto, sua aliança e seus mandamentos. É isso que Deus quer, e ser fiel nele em tudo. E assim, eu aliviarei, verso 29, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? Meu fardo é leve. Deus não quer um fardo, que você carrega um fardo maior do que você pode carregar, meus amados irmãos. E aqui está acusando que muito aí, sacerdote, faz com que as pessoas fiquem andando aí, pagando promessa de joelho. Por incrível que seja, no mês de dezembro, eu estive em São Paulo, fui com a minha irmã, e ela insistiu para ir na Aparecida do Norte. Ela insistiu até que eu fui, para ver como é que era também, que eu não conhecia lá, para ver como é que era, né? A radiotrina lá, como é que isso funcionava lá. Aí eu vi da onde está a igreja nova para onde era antiga. Deve dar o quê? Uns 500 metros. Talvez não dê, mas uns 300 metros dá. Aí o que é que acontece?
Ia vários casais se arrastando de joelho, com o joelho rasgando naquele asfalto, atravessando um viaduto, até chegar na igreja antiga. É isso que Deus quer, isso é um fardo pesado. Deus não quer essas coisas, né? Esse aí está porque ele está aumentando mais o seu círculo de pecado, porque ele está fazendo a vontade não do Pai, mas fazendo a vontade ou do homem ou a vontade do próprio inimigo. E assim, meus amados, porque ele disse o quê? E assim é que nós vemos que disse, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Cristo é leve para aquele que quer seguir. Servir a Cristo é fácil? Não é fácil. Deixar toda a loucura do mundo, que gente que está aí na loucura do mundo, participando de tudo que o mundo oferece, para rejeitar 99% e aceitar 1%, que é a vontade de Deus. Eu vou botar 1%, porque Deus é um e as coisas banadas do mundo é milhares e milhares. Mas é difícil você deixar e não sentir falta para depois querer sair, querer integrar aquele mundo que você já conhece, sabe a volta que o mundo dá, sabe o que tem muita coisa, pecado no mundo que pode ser bom, mas é destruição no final. Leva o homem para o lugar largo, aonde é o quê? Se você continuar no caminho largo, você permanece na morte. E morte, não essa morte que a gente tem, essa morte que todo mundo vai ter, mas a segunda morte, que é a morte eterna. Assim, meus irmãos, se convertam em acontecido. Aqui é o irmão Antônio, que é evangelista, é pregador da palavra de Deus. Eu passo estudo bíblico. Eu tenho um canal do YouTube, que eu vou passar para você, o canal do YouTube, que era canal Irmão Antônio, mas como eu estava abrindo, muita gente entrando no canais aí, um tal de Pastor Júnior, Marcos Antônio, tudo que era de Antônio estava entrando no canais. Eu com o meu canal não estava abrindo, aí eu tinha que fazer tipo uma senha. Irmão Antônio 55BHE 2DZ. Pode escrever isso aí que você abre no meu canal, você vai ver as pregações, vai ver coral de cântico, né? Muito bonito. E assim, meus amados, é que acontece. E se entregue esse Deus de amor. Não deixe para amanhã, porque tem muito que fala que deixa para amanhã e acontece que eles estão indo embora sem tomar uma decisão com Deus. E isso não é bom para o ser humano, né? Mas muito diz, se batiza, toma uma decisão para se batizar, descer o tanque batismal. Mas muito fala para mim, mas irmão, eu já sou batizado. Que tipo de batismo você foi batizado? É o batismo, aquela aguinha na cruz da sua cabeça, quando é criancinha? Esse batismo é inválido. A Bíblia relata que batismo não é por infusão, batismo é por imersão. Lá na lei hebraica, que diz emergir, afundar, mergulhar. Esse é que é o batismo verdadeiro. Então, se eu posso lhe dizer carecidamente, com todo o carinho que eu tenho para meus irmãos católicos, que eu também fui católico há muitos anos, só que eu não praticava, né? Mas eu não estava batizado. Apenas olhar a cruz da cabeça. Se eu perguntar para você, você tem que ser sepultado todo na água, para você descer ali, morrer para o velho mundo e nascer uma nova criatura para Cristo. Quando você vai sepultar alguém, você deixa um membro de fora, uma mão, um pé, um braço, a cabeça, não deixa ser sepultado por inteiro. Então, o batismo também é sepultado nas águas por inteiro. Então, meus amados, que fique com Deus, os internados que nos assistem nesse momento. Que a luz divina esteja sobre vocês. Todos que nos assistem nesse momento. Que as trevas estão banidas de sua vida, do seus lares. Se tiver algum casal
com problema, não digo teve problema até financeiro, não vou dizer que alguém vai chegar aí com dinheiro, mas se tiver algum problema entre casais, conjugais, sobre relacionamento, de querer esse casal querer se destruir, se separar, que a palavra de Deus chega agora no seu lar e jamais vai se separar, porque aquilo que está lhe atormentando vai ser banido da sua vida. Assim assista essa programação até o fim. Inscreva no canal, para que mais gente, para os seus amigos, mais gente no grupo de WhatsApp também, para que mais gente ouve esse canal de irmão Antônio. Então, para todos que estão me assistindo, vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Santo, Santo Deus e Santo Pai, que está no céu. Nesse dia da preparação, Senhor, sentimos a Tua presença, a presença do poder do Espírito Santo na nossa vida. Não só na minha, mas de todos os internados que nos assistem, todos os adventistas do mundo inteiro, e aqueles que não são adventistas também, que essa palavra penetre na sua mente e no seu coração, como aroma suave, para transformar a sua vida de uma vez por toda. Oh Deus amado, Deus querido, perdoe os meus pecados e o pecado de todos os irmãos que nos ouvem nesse momento. É o que te pedimos desde já e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, que desde já vive e reina para sempre. Amém e amém, Jesus.